Olá, pessoal. Eu vou deixar aqui com vocês a minha palestra resumida sobre os desafios da pesquisa básica aplicada e social do envelhecimento, que eu tive a oportunidade e a satisfação de apresentar no encontro do Reprint que teve na PUC, este mês. Então, vamos lá comigo. Então, nessa minha fala, eu vou abordar 4 tópicos. O primeiro, eu vou relembrar as 4 dimensões da gerontologia. O segundo, eu vou comentar rapidinho sobre a visibilidade das pesquisas gerontológicas, dando um panoraminha geral aí dos históricos de pesquisas e indicadores médicos em gerontologia do país. Vou falar sobre gerontologia e seus paradigmas atuais e os nossos desafios futuros. Como todos nós sabemos, a gerontologia é a área que estuda o envelhecimento e ela tem 4 dimensões integradas. Quais são essas? Como sempre é preconizado pelo professor Yukio Moriguchi, a gerontologia tem 4 dimensões que se integram: a social, a psicológica, a médica e a biológica. Dentre essas, a biológica ou a biogerontologia é a que acaba tendo maior diversidade no contexto das pesquisas. Ela pode, então, incluir pesquisas em seres humanos a partir de estudos familiares, por exemplo, estudos que determinaram o quanto que a nosso envelhecimento e longevidade é influenciado por fatores genéticos e ambientais. Também ela inclui estudos longitudinais e estudos in vitro em células saudáveis e também em células cancerosas, e estudos populacionais relacionados a potenciais marcadores do envelhecimento e da longevidade, sejam esses marcadores sociais, genéticos, bioquímicos, entre outros. Já os estudos em modelos experimentais não humanos se concentram basicamente em 4 grandes modelos experimentais: as leveduras, o verme nematodo, chamado Cyanurhabditis elegans, as moscas das frutas, em especial as drosófilas, e os roedores, como é o caso dos ratos e camundongos. Por que nós estudamos o envelhecimento nesses modelos? Simples, a gente não consegue colocar um ser humano num tubinho e acompanhar ele durante todo o seu período de desenvolvimento e envelhecimento. E muitos estudos realizados nessas últimas décadas mostraram que justamente esses modelos animais compartilham muitos genes que estão também presentes nos seres humanos. Só para vocês terem uma ideia, existe 70% de genes homólogos entre uma mosca e a gente. Como ao longo da minha fala eu vou acabar citando algum tipo, um ou outro resultado das minhas pesquisas, eu gostaria de fazer antes um breve parênteses para dizer que o nosso laboratório de biogenômica tem realizado diversos estudos utilizando diversos tipos de modelos experimentais em gerontologia. Deste modo, a gente tem pesquisas envolvendo marcadores bioquímicos e genéticos associados ao envelhecimento e longevidade, e estudos longitudinais que a gente faz principalmente em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, estudos in vitro que a gente desenvolve principalmente em parceria com a Universidade de Barcelona, a Universidade de Toronto, no Canadá, e também alguns estudos com modelos experimentais de drosófila com a Tokyo Metropolitan University. Em relação aos nossos estudos populacionais com seres humanos, hoje a gente desenvolve o projeto Idoso da Floresta, que é coordenado pelo professor Euler Ribeiro, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, da UEA, e que envolve investigações sobre o envelhecimento lá dentro da selva amazônica na população ribeirinha. Como o Amazonas é muito grande, a gente escolheu uma UES que tem um percentual de idosos longevos, ou seja, acima de 80 anos, maior do que o estado do Amazonas, para desenvolver as nossas pesquisas. A Maués está localizado bem lá dentro da selva amazônica, a gente só consegue chegar nesse município ou por barco, que demora mais ou menos umas 24 horas, ou por avião. Então, sobre esse primeiro tópico que eu comecei a falar, que trata sobre as dimensões da gerontologia, é muito importante a gente ressaltar que essas dimensões elas vão acabar formando uma rede muito complexa de interações que vai acabar então determinando se um indivíduo vai ter um envelhecimento patológico ou bem-sucedido, que é aquilo que a gente quer. É por isso que eu finalizo esse primeiro
científicos salientando que não tem como a gente fazer um único estudo que universalmente sirva para todo mundo. Por quê? Porque envelhecimento humano só vai poder ser entendido dentro do seu contexto social histórico, e já que ele é amplamente determinado por uma inter-relação complexa entre os seus fatores biológicos, e aqui eu incluo a genética, com os fatores culturais, sociais, políticos, econômicos, ambientais também. Agora vamos falar um pouquinho rapidamente da história da gerontologia brasileira e a sua expansão. Sobre o histórico da gerontologia, vale lembrar que o envelhecimento populacional brasileiro está acontecendo muito rapidamente. Assim, a nossa pirâmide populacional está mudando tanto que ela está virando mais do que um retângulo, não é? E isso vai fazer com que em 2050 a gente represente, ou melhor, os idosos passem a representar 29% da nossa população, ou seja, são estimadas que existam mais de 66 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade. É por isso que, no Brasil, a primeira mesa redonda sobre gerontologia só aconteceu em 1957. A gerontologia, então, é muito nova aqui no nosso país. Também foi só em 1961 que foi fundada a Sociedade Brasileira de Geriatria, que lá mais tarde se transformou na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que existe até hoje. E o congresso dessa sociedade só foi acontecer 8 anos depois da sua fundação. Por quê? Porque tinha muito pouca gente realmente dedicada à gerontologia. A gerontologia científica brasileira, ela acabou nascendo, então, com a criação do Instituto de Geriatria e Gerontologia na PUC, com o professor Moriguchi, que criou a primeira disciplina de geriatria em curso de medicina de toda a América Latina, e dedicou seus esforços também para criar um programa de mestrado e doutorado, que é o Gerontologia Biomédica, que hoje tem nota 7 aqui na CAPES. Em termos históricos, o primeiro programa estrito sensu em gerontologia em nível de mestrado foi criado em 1997 na Unicamp, do qual uma das fundadoras é a professora Anita Neri, extremamente reconhecida em todo o Brasil pelas suas pesquisas na área de envelhecimento. Bom, mas só foi em 1987 que foi publicado o primeiro estudo, um estudo histórico sobre a epidemiologia do envelhecimento do Brasil, por 3 pesquisadores importantes da área: o professor Calacho, o professor Veras e o professor Luiz Ramos. A partir de então, as pesquisas elas começaram a crescer na nossa área, até que passaram a sofrer uma grande expansão a partir de 2000. Né? Depois de 2000 é que a gerontologia realmente se expande no Brasil, não só em termos de produção científica, mas também aumentando muito o número de cursos lato sensu de especialização em gerontologia. Segundo o MEC, hoje existem 226 cursos, sendo que apenas 20 foram desativados, e a grande maior parte desses cursos são presenciais. Além da existência de mais de 60 grupos de pesquisas associados com envelhecimento, gerontologia ou atenção e cuidado do idoso, hoje o Brasil conta com 11 cursos estrito sensu, do qual esses cursos estão basicamente concentrados mais na região sul e sudeste, mas que mostra que a gerontologia ela está consolidada e veio para ficar. Eu produzi esse gráfico a partir de estudos publicados em revistas indexadas no PubMed e Medline, e ele também nos dá uma ideia do quanto a gerontologia está em expansão, né? Na década de 70 e 80, eu identifiquei apenas 10, ou seja, 10 trabalhos envolvendo a palavra-chave idoso e Brasil. Olha agora, por último, entre 2000 e 2017, mais de 4.000 trabalhos. Bom,
Esses trabalhos aí aconteceram mais em seres humanos, porque a evolução da produção científica no Brasil, considerando o modelo experimental, ela é bem pequena, que inclusive o primeiro trabalho que eu acabei reconhecendo nessa área foi um que eu tive a oportunidade de participar na sua produção, feito lá em 1995. Então, é uma área ainda que precisa ter maior fortalecimento. Bem, nesse meu segundo tópico, eu concluo ele comentando que um dos grandes desafios, então, das nossas pesquisas, que estão em expansão é dar visibilidade à gerontologia. Eu acho que hoje em dia ainda os grupos de pesquisa em gerontologia eles trabalham sob a forma de um chuveiro. Cada grupo é um e ali o jatinho é a sua produção, a sua formação de recursos humanos. Nós vamos ter que agora, no próximo período, transformar esse chuveiro numa grande onda, não é? Uma onda que possivelmente vai ter que ser capitaneada pelos grupos estrito sensu de pesquisa, do qual, ao meu ver, vão ter como tarefa de casa futura, não é? Quem sabe fazer um levantamento e conseguir integrar, pelo menos sob a forma de assistir, né? De serem convidados para assistir os nossos encontros do Reprint com os cursos de especialização estrito sensu, que são mais de 200, e que formam pessoas e que produzem muita pesquisa, porque esses cursos sempre, os trabalhos de conclusão, envolvem algum tipo de produção científica. Quem sabe, não é? Com essa interação aí futura, a gente não consiga, então, criar a tão sonhada ciências do envelhecimento como área de conhecimento específico no CNPq e na CAPES. Agora eu vou passar a falar o terceiro tópico, que diz respeito à gerontologia e seus paradigmas contemporâneos, ou seja, o que é que foi produzido de conhecimento e que hoje é amplamente aceito dentro da área gerontológica. Isso não quer dizer que a gente não precise mais pesquisas nesses paradigmas. Não, porque como eu falei antes, o envelhecimento ele depende do contexto histórico e social. Então tem coisa que hoje está acontecendo de um jeito e que amanhã, por um efeito geracional, já pode acontecer completamente de outro e a gente precisa investigar mais esses processos. Vamos voltar então lá para a nossa pirâmide populacional na década de 70, não é? Que, como vocês podem ver, era formada grande parte por pessoas com idade de 14 ou menor anos. Em 1980, uma década depois, essa pirâmide já começou a apresentar, então, uma evolução em direção a uma retangularização. Eu mostrei essas duas pirâmides porque, afinal das contas, em uma década, a estrutura etária da população brasileira se diferenciou enormemente. E, no final dessa década de 80, o trabalho sobre envelhecimento populacional, publicado pelo Kalash Vedas e Luiz Ramos, comentava o seguinte: se o processo de transição epidemiológica, que é exatamente marcado pela mudança na pirâmide de uma pirâmide jovem para uma pirâmide mais envelhecida, certo? Se esse processo ele é comprimido, ou seja, acontece muito rapidamente, como está acontecendo no Brasil, vai haver muitas repercussões sociais e elas vão ser mais acentuadas, principalmente se os recursos materiais da sociedade forem limitados. Então, em 87, esses autores ainda colocavam que em grande parte o nosso problema era ver como é que a gente ia absorver e lidar com as necessidades dos idosos, quando naquele momento as prioridades ainda estavam claramente relacionadas a outros grupos etários da população, não é? Isso porque já se sabia então que quanto maior o número de pessoas que envelhece, maior vai ser a necessidade de recursos para atender às suas necessidades específicas. Com base, então, nesse trabalho, utilizando ele de referência, a gente pode ver agora, mais ou menos, fazer uma estimativa do que a gente aprendeu nesses 30 anos e o que essa aprendizagem constitui os paradigmas modernos da gerontologia. Provavelmente existem mais, mas eu elenquei aqui os 7 principais paradigmas gerontológicos contemporâneos.
O primeiro deles, o envelhecimento faz parte do desenvolvimento, ele não é doença, então ele representa o último estágio da nossa vida. O segundo paradigma. Segundo, o envelhecimento, ele é sempre um fenômeno que ocorre em cascata organizacional, aonde as alterações elas começam ocorrendo lá dentro das células, nas rotas metabólicas, bioquímicos, moleculares, depois na própria célula, nos tecidos, órgãos, depois elas se tornam fisiológicas, para aí também se tornarem alterações morfológicas que a gente reconhece neste processo. Então, aqui eu apresento uma síntese, não é? Das principais alterações em nível celular. Então, o envelhecimento celular, ele acaba mudando a matriz tecidual, e isso, então, é que acaba alterando a fisiologia e aumentando o declínio das funções dos nossos órgãos e sistemas. Lá dentro da nossa célula, uma célula idosa, mais velha, ela não vai mais conseguir manter o seu DNA tão íntegro quanto uma célula nova, porque os mecanismos de reparo de alterações do DNA, que estão toda hora acontecendo, diminui. Diminui também a síntese de proteínas e aumenta o famoso encurtamento telomérico, que diminui então o tamanho dos cromossomos e assim a nossa taxa de proliferação celular. Além disso, as células, para elas poderem sobreviver, elas têm que produzir energia, e a energia é produzida a partir de reações bioquímicas entre o oxigênio que a gente respira e a glicose que a gente come ou produz, que vão acontecer lá dentro das mitocôndrias e que levam então à proteção do ATP. Só que também vai acontecer um aumento de produção de radicais livres, que são moléculas altamente reativas e que podem fazer muito mal para as células se elas estão em grande quantidade. E isso aí ocorre na célula mais envelhecida. Por esse motivo, o envelhecimento sempre está associado com diminuição na viabilidade e aumento da vulnerabilidade, que acaba levando a maior quantidade de disfunções, alterações, doenças e até mesmo a morte, certo? Por isso que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai acabando acumulando aí um monte de disfunções e alterações que também aumentam o risco da gente perder a nossa autonomia, a nossa independência. O terceiro paradigma gerontológico do envelhecimento é o seguinte: o envelhecimento não pode ser interrompido. Portanto, esse negócio aí de anti-aging, não sei mais o que, não existe. A gente sabe que o que existe é que o envelhecimento ele é influenciado 25% por fatores genéticos hereditários e os outros 75% por uma interação de fatores socioambientais, como estilo de vida, poluentes, aspectos socioeconômicos e culturais, e por aí vai. Apesar do envelhecimento não poder ser interrompido, ele pode sim ser acelerado ou desacelerado. Então, a gente consegue, a gente já sabe disso, alargar aquele período nosso que nós somos funcionais. E com isso, até de repente, aumentar nossa expectativa, nossa longevidade média. Agora, depende de cada um, depende das estratégias que cada sociedade desenvolve para que isso aconteça. Eu dou o exemplo do que eu estou falando a partir desse estudo que foi desenvolvido pela professora doutora Carla Schwank, lá quando ela fazia o seu mestrado com os idosos de Veranópolis. E ela investigou nesses idosos que eram bastante longevos a frequência do alelo E4 da apoliproteína E, que tem sido associado a diversos tipos de doenças, como Alzheimer e até mesmo doenças cardiovasculares. Adivinha? Ela não encontrou que esses idosos tivessem menor prevalência desse alelo. Ao contrário, tinha uma parte que tinha esse alelo, mostrando então que o ambiente é todo poderoso.
Nesse sentido, trabalhos ainda desenvolvidos na década de 90, pelo epidemiologista inglês, professor Dr. David Barker, mostraram inclusive que o ambiente fetal em que a gente está lá dentro da barriga da mãe pode influenciar o nosso envelhecimento. Por quê? Porque as condições uterinas, elas podem, por exemplo, se houver desnutrição ou muita exposição ao estresse, elas podem, por exemplo, aumentar o risco de doenças cardiovasculares ou neuropsiquiátricas na fase adulta e idosa. Por esse motivo, com exceção de algumas mutações genéticas que poderiam acabar acelerando o envelhecimento, a gente sabe que sim, são fatores ambientais que podem acelerar esse processo e aumentar a nossa predisposição a doenças, disfunções e morte. Como também existem fatores que desaceleram esses processos, como é o caso de uma boa alimentação, atividade física moderada, controle do estresse e principalmente relações socioemocionais edificantes. É com base nesses pressupostos que ações associadas à desaceleração do envelhecimento começaram a ser promovidas e acabam afetando todo o nosso processo de vida e a nossa velhice. Nesse contexto, programas de promoção de saúde feitos pelo governo, aqui eu saliento então pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, de uma certa maneira, direta ou indiretamente, contribuem para a desaceleração do nosso envelhecimento, como é o caso da promoção da saúde do bebê e da gestante, como é o caso do controle, principalmente da obesidade nos adolescentes, como é o caso dos programas de prevenção de doenças crônicas no adulto, salientando aí a prevenção das doenças cardiovasculares. Aqui, entre elas, a prevenção do AVC, não é muito importante, principalmente pessoas bem idosas. Também a prevenção de vários tipos de câncer, salientando aqui também o câncer de próstata e mama, que é altamente prevalente nos idosos. Moral da história: apesar do envelhecimento não ser interrompido, ele pode ser desacelerado e hoje a maior parte das ações que existem por aí acabam contribuindo positivamente para esse processo. O quarto paradigma diz muito respeito ao envelhecimento biológico relacionado com processos de inflamação crônica. A inflamação crônica é atualmente considerada por uma grande parte dos pesquisadores como um acelerador do envelhecimento, como destaca esse artigo publicado em 2016 na revista da Gerontologia da Sociedade Americana de Gerontologia. Evidências sugerem que a inflamação crônica está associada com diversos tipos de morbidades, disfunções, doenças que são prevalentes nos idosos. Também vai estar associadas a complicações de algumas morbidades, como é o caso, por exemplo, das feridas que acontecem em pacientes diabéticos, ou mesmo as úlceras de pressão que acontecem com aquele idoso com baixa mobilidade. E aqui eu chamo uma atenção especial para a associação entre inflamação, envelhecimento e doenças neuropsiquiátricas e neurodegenerativas, certo? Então, hoje existe já quase que um consenso que a inflamação seria a rota comum, por exemplo, de todas aquelas doenças que estão associadas ao estresse e que acabam contribuindo com a aceleração do envelhecimento ou até mesmo o aguçamento de outras complicações e alterações que acontecem na pessoa idosa. Como a inflamação crônica ela tem uma origem em cima de alterações de rotas metabólicas da nossa resposta imune, muitas estratégias ambientais podem acabar auxiliando a minimizar esses processos.
Entre essas se salienta a dieta saudável, do qual eu mesmo trabalho com alguns elementos da dieta amazônica relacionadas com o controle de processos inflamatórios. Aí, ó, já tem autor, como eu estou mostrando para vocês, inclusive, propondo aí o que seria uma pirâmide dietética anti-inflamatória. Como vocês podem ver, ó, bem na base ali em roxo está a água, depois vem as frutas e os vegetais. Frutas, adoro frutas, estudo muito frutas, não é? E aí depois vem outros grãos e assim por diante. A atividade física moderada e bem adaptada para o tipo da pessoa e as suas e a sua constituição também ajuda a controlar a inflamação crônica e por isso desacelera o envelhecimento biológico. O quarto paradigma que eu vou comentar com vocês diz respeito a alguns aspectos sociais, especificamente um que é muito relevante. Assim como cada população experimenta processos de envelhecimento com características próprias, o envelhecimento biológico ele também é diretamente influenciado pelo gene. Então, os fatores associados à aceleração e desaceleração do envelhecimento, eles são dependentes se tu é homem ou mulher, alguns deles, não é? E também, por quê? Porque a biologia do homem e da mulher é diferenciada. A questão do gênero e envelhecimento, ela ainda precisa ser mais bem investigada. A gente sabe que homens acabam morrendo antes do que as mulheres, e por outro lado, as mulheres têm alguns diferenciais hoje comportamentais importantes, como é o caso da sexualidade feminina e envelhecimento, que é uma temática que precisa ser estudada ao longo agora e ao longo das gerações. Hoje as mulheres idosas ainda, elas são retraídas em relação à questão da sexualidade, mas isso aí deve acabar se modificando na medida que mulheres com outras perspectivas sociais estão envelhecendo. Aqui eu então saliento um dos trabalhos feitos pela professora Angelita, do nosso programa de gerontologia aqui da UFSM, que justamente foca a relevância do envelhecimento na mulher. Ainda dentro dos aspectos sociais, a gente tem o quinto paradigma, que não deixa de ser altamente relevante, relacionado com o envelhecimento e a sociedade. Na realidade, esse paradigma ele está bem determinado desde a época dos estudos na década de 80 da Linda Fritz, que diz o seguinte, que a condição socioeconômica e cultural impacta diretamente na aceleração e desaceleração do envelhecimento. Então, aqueles indivíduos com menor renda, menor taxa de escolaridade, menor acesso a serviços de saúde e outros, eles têm mais chance de desenvolver doenças, incapacidades e morrer do que os demais. Aqui eu chamo a atenção para essa entrevista feita pelo professor Dr. Alexandre Kalash, que comentava já em 2015 que o Brasil ia envelhecer rápido, já está, né, envelhecendo rápido, e na pobreza. E ele comentava assim que se hoje a situação está melhor, ela já foi muito pior. E na realidade isso mudou muito, principalmente porque foram feitas diversas pressões sociais que levaram à criação do Estatuto do Idoso em 2003, não é? Que é um avanço muito grande e que agora coloca a questão do envelhecimento como um direito cidadão de todos nós. Então, é bem como ele já dizia, e isso é a base do que se entende de gerontologia social. Quando uma velhinha entra numa fila de prioridades ou tem o direito de pagar o ônibus, ela não está tendo isso por caridade, ela está tendo isso porque isso é um direito. E esse direito ele é garantido pela nossa Constituição de 1988.
Em relação a isso, as nossas pesquisas lá nos idosos ribeirinhos, a gente acabou de fazer uma análise sobre o impacto na morbimortalidade de fatores sociais depois de 8 anos de segmento, já que a gente tem publicado estudos longitudinais, que nem eu cito esse aí, de determinantes funcionais nesses idosos, que foi publicado no próprio jornal da Revista Pan-Americana de Saúde. Além de aspectos funcionais, também a gente já publicou estudos longitudinais envolvendo marcadores biológicos oxidativos inflamatórios, como esse aí na revista Free Radical Research. Mas, enfim, nesse nosso mais recente estudo, que ainda não está publicado, a gente acompanhou 637 idosos ribeirinhos desde julho de 2009 até agora, julho de 2017. E olha só, quando a gente categorizou eles entre idosos que teriam rendas, principalmente renda a partir do benefício social da aposentadoria, uma grande parte é idoso rural, né, porque é rural ribeirinho, e aí a gente comparou aquele que tinha renda e aquele que não tinha renda, e olha aí, ó, simplesmente aquele idoso que não tinha renda apresentou uma taxa de mortalidade muito maior do que aquele outro. Por quê? Porque enquanto que o idoso que tem renda, ele contribui para melhorar as condições socioeconômicas da sua família e acaba também da sua comunidade, até mesmo de pequenas cidades no interior do Brasil, como é o caso lá da selva amazônica, ele é então um elemento importante, não é, nessa estrutura familiar social. O idoso sem renda é aquele idoso que depleta essas energias, que consome, não é, não só gastos, mas também atenção emocional e física da sua prole, dos seus familiares, da sua comunidade. Então, é muito relevante a gente considerar que a questão do idoso ter uma renda é um fator crucial e que acaba impactando positivamente na sociedade como um todo, porque esse idoso também tende a ocupar menor quantidade dos serviços de saúde e serviços sociais que estão disponíveis e que representam gastos. Falar um pouquinho agora do sexto paradigma, que diz respeito ao envelhecimento e à capacidade funcional. A gente sabe que é muito importante na vida adulta a gente manter o maior nível possível da nossa capacidade funcional e depois, na terceira idade, a gente manter a nossa independência e, então, prevenindo assim, não é, a perda de autonomia também. Então, é muito importante sempre que a gente desenvolva ações voltadas para a manutenção da autonomia e da independência do próprio idoso. Entre essas ações estão todos os programas de prevenção de quedas, já que a queda no idoso ela é muito facilitada devido a alguns declínios, não é? Na área de equilíbrio e força desse próprio idoso, entre outros problemas. O sétimo paradigma também diz respeito à atenção ao idoso, ou seja, a atenção geriátrica e gerontológica. Aqui é importante salientar que, ao contrário do que a maior parte das especialidades clínicas fazem, que é buscar exames de alta acurácia para resolver problemas físicos locais, o idoso ele tem que ser visto dentro daquelas 4 dimensões gerontológicas e por isso que a melhor maneira de atendê-lo e de dar atenção a ele é através da chamada avaliação geriátrica ampla, que aliás está em consonância com o que já dizia William Osler, o que é considerado o pai da medicina moderna americana. Esse médico, não é, de grande relevância histórica, dizia: escute o que o paciente tem a dizer, ele dará o diagnóstico.
A avaliação geriátrica do idoso, feita pela avaliação geriátrica ampla, ela é realizada através da aplicação do instrumento que aborda justamente aspectos clínicos, funcionais, mentais e sociais. Só que esse instrumento ele é muito grande, demora pelo menos 70 minutos para ser feito, não é? E ele acaba também não tendo nenhuma indicação de risco de vulnerabilidade desse idoso ou para perder a sua autonomia, a sua independência ou até mesmo morrer. É por esse motivo que, recentemente, um grupo de pesquisa de Minas Gerais desenvolveu um instrumento chamado IVCF-20, que ele faz um screening geral, ele foi baseado no AGA, e ele possibilita, então, que a partir de 20 perguntas, o idoso seja categorizado com menor, médio ou maior risco de vulnerabilidade. Como os próprios autores comentam, e eu concordo com eles, o IVCF-20 é um instrumento de caráter multidimensional, válido, confiável, simples e de rápida aplicação, podendo ser utilizado tanto pelos profissionais da saúde quanto pelo próprio idoso e seus familiares. Bom, depois de destacar esses 7 paradigmas da gerontologia, de repente tem mais aí, eu acho que é super importante, então, terminar essa nossa fala comentando quais seriam os desafios futuros na gerontologia. Aqui eu quero dizer que um grande desafio é continuar fazendo pesquisa nesses paradigmas. Ninguém está dizendo que as coisas estão postas, mas, enfim, o que a gente realmente vai ter que botar muita energia para resolver nos próximos 30 anos nessa área? Definitivamente, o cérebro vai estar em super evidência dentro desse nosso desafio. Por quê? Porque a gente precisa ainda regular algumas questões comportamentais e neurofisiológicas que não estão bem aprimoradas e têm um grande impacto no envelhecimento. Esse é o caso, por exemplo, do sono e o apetite, que a gente precisaria de intervenção não farmacológica, porque geralmente tu tem uma grande quantidade de medicamentos que acabam, às vezes, fazendo muito mais mal do que bem. E é claro que a gente vai ter que lidar com a questão do estresse emocional. A gente já sabe como comer bem para desacelerar o envelhecimento, a gente sabe tudo a respeito também de que fazer em nível de atividade física para desacelerar o envelhecimento. A gente tem ótimas técnicas assistivas para manejar nossas doenças quando elas não estão controladas ou controlá-las. Agora, manejar o estresse emocional é bastante difícil. Hoje, por exemplo, a gente sabe que o estresse é muito responsável pelo desencadeamento direto de algumas doenças. Por exemplo, o estresse emocional cumulativo, ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares em mulheres de meia idade e idosas. Eu estou baseando, inclusive, essa minha fala nesse artigo de revisão recentemente publicado agora em outubro de 2017, no American Heart Journal. O estresse, então, emocional, nesse outro estudo mostrou que intervenções psicológicas já podem ajudar a minimizar a taxa de mortalidade cardíaca e alguns dos sintomas associados, como depressão, ansiedade. Uma outra questão importante a respeito da neurofisiologia do envelhecimento é a fragilidade psíquica, não é? Hoje em dia, as pessoas elas têm esse nível de fragilidade, e um dos fatores que está associado essa ideia, né, da gente ter que ficar com cara de jovem, fazer tudo que uma pessoa jovem com isso que aumenta mesmo são os negócios anti-aging, e aí as pessoas ficam procurando por fórmulas milagrosas, como elas não conseguem interromper o envelhecimento, daqui a pouquinho elas acabam desenvolvendo aí depressões e estados ruins, não é? Que afetam a sua qualidade de vida. É claro que também as doenças do humor do idoso, principalmente a depressão, tem um alto impacto na morbimortalidade e ainda a gente não conseguiu
de fato, tratamentos, sejam farmacológicos ou não farmacológicos, para interromper essa doença. O que a gente tem mais é fármacos que diminuem os sintomas, ou intervenções não farmacológicas, como as psicológicas, que também diminuem sintomas. Só para vocês terem uma ideia do impacto dessas doenças, essa meta-análise, que foi feita com mais de 14 mil pessoas, mostrou que desordens psiquiátricas podem diminuir o tamanho do telômero. Então, definitivamente, elas impactam diretamente no nosso envelhecimento biológico, acelerando mesmo. A gente vai precisar, então, aumentar os estudos sobre fatores causais e, principalmente, desenvolver, então, intervenções mais eficazes. Aqui, por exemplo, eu mostro dentro dessas intervenções que existe já uma grande quantidade de estudos relacionando, então, a qualidade da dieta e o risco de depressão no sentido de diminuir esse risco, tá? Bem, um outro desafio diz respeito à fragilidade social, que alguns estudos definem como a participação insuficiente dos idosos em redes sociais, ou nenhuma participação, e até mesmo ou a percepção que falta contato para eles e suporte. Isso aí é um grande drama que está sendo vivido nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Esse drama está muito associado, então, a problemas públicos de saúde. E, por conta disso, já se está desenvolvendo diversas estratégias. Entre uma delas é analisar e sistematizar a interação entre animais e humanos, no caso os pets, com um mecanismo aí para minimizar o problema do isolamento social. Esses dias eu também assisti agora brevemente um videozinho mostrando a ideia de nas instituições de longa permanência abrigarem então pessoas jovens, estudantes que não tivessem muito dinheiro para se manter, e eles em contrapartida ficariam lá um percentual do seu tempo fazendo companhia para os idosos, e isso seria benéfico, então, para ambas gerações. Bem, é claro que eu não poderia deixar de falar que um dos grandes desafios clínicos vai estar relacionado com o declínio cognitivo e a demência. A gente já sabe alguns fatores de riscos que aumentam a demência e alguns que diminuem. Eu cito esse artigo publicado agora em julho na Lancet, que está excelente, sobre prevenção da demência, intervenção e cuidado, para quem quer mais ler sobre esse tema. E também cito que muitos estudos de intervenção têm mostrado que a combinação entre o exercício físico e cognitivo seria uma saída aí para diminuir a aceleração de declínio cognitivo ou estados demenciais. Entretanto, é claro, a gente vai precisar de mais pesquisas para desenvolver métodos diagnósticos, que isso aí é um drama, aumentar a qualidade de vida do idoso com demência e seu cuidador, desenvolver métodos de cuidado e, é claro, que também desenvolver fármacos com maior eficácia e segurança. Além desses desafios, um grande desafio vai ser a gente desenvolver melhores estratégias de cuidado paliativo e terminalidade, que até levem as pessoas e os familiares a não quererem essa situação de deixar os seus idosos morrerem em uma UTI solitários, mesmo que não tenha mais nada para fazer, para aquela situação, e que o conforto do paciente seja fornecido em casa com toda a atenção, com toda a dignidade, com todo o amor que ele merece, junto com os seus familiares. Bom, pessoal, então essa aí é a minha palestra. Eu ainda coloquei um pouco desse slide aí sobre cuidado paliativo e terminalidade, porque não deu para abordar. Eu quero dizer para todos vocês que tem muita coisa para a gente fazer. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar,
para frente é que se anda, e a gerontologia desse país precisa de todo mundo que está engajado e comprometido com essa luta e essa vocação que é estudar o envelhecimento. Beijo!